Já estamos de volta, nós estamos ao vivo no programa Eclésia, como nosso costume toda segunda-feira. Você também assiste o nosso programa é reprisado todo sábado de manhã, né? Mas segunda-feira ao vivo, você pode acompanhar também as reprises no sábado pela manhã do programa Eclésia. Lembrando que nossos programas sempre ficam disponíveis no portal da Rede Século XXI, no rs21.com.br. Na noite de hoje, a gente está conversando sobre as mulheres do Novo Testamento, que é uma continuação do programa da semana passada, já que a gente falou na semana passada sobre as mulheres do Antigo Testamento, né? A importância dessas personagens bíblicas, o contexto do papel dessas mulheres, entendendo um pouco mais no início do cristianismo, a presença dessas mulheres, dessas importantes personagens do Novo Testamento. Você pode ligar para a gente, como de costume, o telefone está no seu vídeo, ou então mandar um e-mail para a gente também no mesmo endereço que está aí no seu vídeo, tá certo? Eu disse no bloco anterior, Padre Guido, que o senhor explicaria um pouco mais para a gente sobre essa passagem. Sim. Aliás, esse tipo de questão sempre chega aqui para a gente. Em outras oportunidades que a gente falou sobre Nossa Senhora, chegou até aqui essa dúvida de alguns nossos telespectadores, mas é sempre bom a gente relembrar. Em determinada passagem do Evangelho, a gente encontra uma narração dizendo que Jesus estava numa determinada ocasião, onde avisaram que os seus irmãos e a sua mãe estavam do lado de fora. Nós já conversamos no primeiro bloco que existe a possibilidade, porém sem comprovação, narrada no Evangelho apócrifo, ou seja, de um evangelho que não é aprovado pela Igreja Católica, onde São José poderia ter outros filhos num primeiro casamento, onde ele foi viúvo antes de casar com Nossa Senhora. Essa é uma possibilidade. Mas existe uma outra razão muito lógica e muito simples de entender essa passagem. Explica para a gente, Padre Guido. Exato. Né? Primeiro vamos dizer quais são o nome destes quatro que são chamados de irmãos de Jesus. Tiago, José, Simão e Judas. Agora, pegamos Jesus no momento do maior sofrimento na cruz. Aos pés da cruz, está escrito no Evangelho, estava Maria, a sua mãe, e Maria de Cleofas, que era a mãe de Tiago e de José. Portanto, quem é esta Maria de Cleofas? Maria de Cleofas é Maria, irmã de Nossa Senhora, com o mesmo nome, casada com Cleofas, que, conforme a tradição, era o irmão de José. Certo. Então, temos no Evangelho duas irmãs casadas com dois irmãos. Agora, no Evangelho está escrito que Maria, casada com Cleofas, é mãe de Tiago e de José. Agora, prestem bem atenção. A carta de São Judas inicia: eu sou irmão de Tiago e de José. E temos também um documento do primeiro século que fala de Simão, o quarto, que inclusive foi bispo de Jerusalém e que foi irmão de Judas, José e Tiago. Então, estes quatro são primos de Jesus, são filhos de Maria, irmã de Nossa Senhora, interessante o mesmo nome, casada com Cleofas. Portanto, são os primos de Jesus. Esta é a versão oficial também da igreja. Bom, nessa versão oficial, além da gente entender, então, que esses outros personagens dá para identificar os seus pais, por isso a gente chega à conclusão de que são primos de Jesus, sim, a gente tem que levar em consideração o vocabulário também do aramaico que era falado naquela época, né, Padre Guido? Perfeito, porque era uma língua pobre de termos e a mesma palavra tinha vários significados. Por exemplo, uma palavra, abit, significava rio, lago, mar, oceano. É verdade que tudo isso tem em comum a água. Porém, um rio não é um mar, um lago não é um oceano. Portanto, até a palavra irmão significava irmão ou irmã, primo, no caso de Jesus, tio, parente e da mesma cidade. Então, de qualquer forma, esse vocabulário não necessariamente diz respeito ao irmão de sangue, como o padre acabou de explicar. Isso confirma o ensinamento da igreja. Nossa Senhora continuou virgem, mesmo de maneira mística, mesmo após ter o seu filho Jesus. Exato. E além disso, que é muito importante, nós já falamos disso, não esqueçamos o segundo dogma de fé a respeito de Maria, que comprova a virgindade de Maria antes, durante e após o parto de Jesus, e Maria não teve outros filhos. É dogma de fé.
Muito legal a gente esclarecer isso, né? A gente sempre volta em assuntos relacionados a essas polêmicas que os nossos telespectadores mandam, sempre, não é bem duvidando, mas com dificuldade de entendimento em algumas passagens em relação à Nossa Senhora. Continuando então a nossa pauta, falando sobre as mulheres do Novo Testamento, queria que o senhor comentasse sobre outras duas personagens importantes do Novo Testamento, que é Herodíades e Salomé. Conta um pouco para a gente sobre essas duas mulheres. Não diria importantes para colocar uma fumaça de glória na frente do rosto destas Famosa, pessoas. vai, conhecidas, pronto. Digamos, tristemente conhecidas, né? Encontramos Herodíades como amante do rei Herodes, que esta mulher odiava São João Batista, porque João Batista dizia bem claro para o rei Herodes que não podia viver com uma amante, que inclusive era cunhada, era esposa do seu irmão Filipe. E esta mulher fazia de tudo para castigar e acabar com João Batista, e a oportunidade, infelizmente, chegou. Uma noite, o rei Herodes deu um grande banquete com dezenas e dezenas de convidados, e durante um banquete a filha da amante, uma menina chamada Salomé, fez uma dança, expondo o seu corpo, e dançou, entre aspas, tão bem, que no final o rei Herodes, completamente embriagado e fora de si, da frente de todos os convidados, disse para a menina: você dançou tão bem que merece uma grande recompensa. Pensa bem, pode ser até a metade do meu reino. Veja a besteira que ele disse, a metade do reino para uma dança. Eu vou te dar. E fez isso com juramento na frente de todos os convidados. A menina correu logo na mesa, lá nos fundos, onde estava a mamãe, Herodíades, e disse: mamãe, o que é que vou pedir? Escutou? Se fosse no dia de hoje, ela diria: ganhei de repente na loteria, né? A cena acumulada, digamos assim. Posso tornar-me dona da metade do reino. O que é que vou pedir? E a mamãe lhe disse: filha, peça-lhe que te entregue agora mesmo, numa bandeja, a cabeça de João Batista. E a menina não pensou duas vezes. Naquele silêncio que se criou na sala, chegou na frente do rei Herodes e lhe disse: eu quero que o Senhor me dê a cabeça de João Batista. Diz o Evangelho, são palavras do Evangelho, que o rei ficou consternado porque ele gostava da pregação de João Batista, que colocava o dedo na ferida, especialmente nas imoralidades do rei Herodes. Certo. Mas ficou com receio e vergonha dos convidados, chamou um soldado e mandou decolar João Batista. Chegou a cabeça numa bandeja, ele a entregou para a menina, e a menina foi entregar a bandeja com a cabeça de João Batista para sua mãe. Diz o Evangelho que os cristãos ficaram sabendo o que havia acontecido e no dia seguinte foram retirar o corpo para dar-lhe digna sepultura. Pois é, um martírio por razões bobas, por alguém que não suportou ouvir a verdade da voz de um profeta, né, Padre Guido? Exato, né? Lamentamos este episódio que marcou até o início do apostolado e do ministério público de Jesus. João Batista, que devia estar com 30, 31 anos, minha gente, deu a sua vida por causa de Jesus e testemunhou a sua fidelidade até o fim. Muito bem. Vamos falar sobre outras mulheres, então, ainda do Antigo Testamento, mas queria que o senhor fizesse um comentário, antes da gente falar propriamente dita sobre a próxima personagem, da relação do próprio Cristo, de Jesus, com a lei de Talião. Para começar, o que é a lei de Talião, Padre Guido? A lei do Talião está citada no Pentateuco, isto é, nos primeiros 5 livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E mais de uma vez está citada esta lei que dizia olho por olho, dente por dente. Isto é, se você me cria um problema,
eu vou retribuir com outro problema. Isto é, em poucas palavras, uma retribuição de mal diante do mal. Jesus quer dar um basta com esta lei e apresenta um valor superior à vingança, o valor do perdão. Por isso, nós notamos várias passagens bíblicas na vida de Jesus, onde ele enfrenta este obstáculo, porque o povo, especialmente os fariseus, que sem nenhum medo Jesus enfrenta e define mais de uma vez como hipócritas, porque queriam mostrar de serem ótimos observantes da lei, mas havia muita podridão por dentro deles. Jesus enfrenta estas situações e coloca exatamente o perdão superior à vingança. Caso prático, aquela vez que apresentaram uma mulher prostituta ou presa em flagrante adultério. Conhecida aquela passagem da mulher adúltera. Exato, é conhecido assim. Certo. E disseram logo estas pessoas: mestre, sabemos que você é muito inteligente, mas olha, a nossa lei, assinada por Moisés, a lei do Antigo Testamento, fala que quando uma mulher é presa em flagrante adultério, deve ser apedrejada até morrer na hora. Qual é o seu parecer? Jesus fez um gesto, se abaixou, pegou uma pedra, olhou para toda aquela multidão de homens e soltou uma frase: quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. O episódio é muito conhecido. Sabemos o que aconteceu. Todos foram embora. São Lucas, Eric, coloca um pormenor. Certo. Todos, começando pelos mais velhos. Entendi. De cabelo branco, como o Padre Guido. E todos, começando pelos mais velhos, foram embora. Ninguém atirou a pedra. E Jesus ficou sozinho na frente daquela mulher adúltera. Ele fez uma pergunta: onde estão os que te queriam apedrejar? Foram embora, ela respondeu. E Jesus lhe disse: vai você também embora, e de agora em diante procure não pecar mais. Esta que é a versão nova que Jesus apresenta diante de uma sequência de leis que existiam, na verdade, na história do Antigo Testamento. Realmente essa passagem é sensacional, né? A sabedoria que ele usou, a tirada sensacional para sair daquela situação, foi muito legal. Agora, a imagem dessa mulher pecadora, dessa mulher que ficou conhecida a passagem da mulher adúltera, muitas pessoas associam a uma outra personagem importante do Novo Testamento, que é Maria Madalena. Mas, provavelmente, essa mulher adúltera não se trata de Maria Madalena, né, Padre Guido? Exato. Maria Madalena ocupa um capítulo à parte. Certo. Madalena significa de Magdala. Magdala é uma aldeia na Galileia, portanto, foi ainda no primeiro momentos do ministério público de Jesus. O nome Maria, inclusive, já falei antes, até das duas Marias, de Nossa Senhora e sua irmã, era o nome feminino mais comum. Maria vem da língua latina Maria, que significa oceano, mares, no plural, infinito, né? Ok. Esta mulher adúltera não tem nome no Evangelho. Não adianta usar a fantasia e encaixar a história de Maria Madalena. Maria Madalena, está escrito que era uma mulher possuída pelo mal, pelo demônio. Até diz que ela foi por 7 demônios, por 7 demônios, da qual Jesus teria livrado os 7 demônios. Exato, e não esqueça que o número 7 em hebraico era o número da perfeição para dizer uma grande quantidade. Sim. E Jesus libertou esta mulher de toda forma de possessão demoníaca. E esta mulher mudou completamente a sua vida, até o ponto que se tornou também testemunha, primeira testemunha
da gloriosa vitória de Jesus sobre a mesma morte. Quando Jesus ressuscitou, apareceu primeiro para Maria Madalena. Legal, né? E virou um personagem muito importante. Sim. Santa da Igreja Católica, Santa Maria Madalena, né, Padre Guido? Perfeito. O João José Honório de Souza, de Santa Rita do Passa Quatro, ele só queria entender um pouco melhor essa lei de apedrejar as mulheres, de onde veio? Qual que é a origem? É na origem exatamente do Pentateuco. Certo. É bom explicar o nome dessa pessoa? É o João José. João José, obrigado pela sua pergunta. Nós conhecemos oficialmente os 10 mandamentos, João José. Porém, saiba que se nós quiséssemos analisar os primeiros 5 livros da Bíblia, que formam no Pentateuco, chegaremos a contar mais 632 mandamentos chamados menores, todos autorizados por Moisés. E um dos quais dizia, ele era muito sério este assunto, qual era o comportamento referente ao homem casado diante da infidelidade conjugal cometido pela mulher. Logo poderia dizer que infelizmente não se fala do homem infiel, mas só da mulher infiel. Tinha uma visão um pouco machista, né? Certo. Isto é, uma infidelidade conjugal gerava no homem casado 3 possibilidades, 3 escolhas dos seus direitos. Primeiro, era exatamente isto aqui, matar a mulher com pedras. Segundo, desfazer o casamento e gritar publicamente ao escândalo para que nenhum outro homem casasse com aquela mulher. E terceiro, que inclusive foi a opção de São José, diante do caso de Nossa Senhora, terminar o casamento mandando embora em silêncio a esposa. No caso de José, que decidiu fazer assim, porque não sabia explicar como Maria estava grávida e talvez no começo não acreditava na versão que Maria lhe havia contado, isto é, da aparição do arcanjo Gabriel. Foi o mesmo arcanjo Gabriel que apareceu a José e explicou tintim por tintim o que estava acontecendo. E disse o Evangelho de Lucas e também de Mateus que a partir daquele instante José pegou Maria como sua legítima esposa e se tornou mais tarde, logo que Jesus nasceu, diante da lei, o papai de Jesus. Agora, seja com essa passagem da mulher adúltera, seja no acolhimento de Maria Madalena, ou de tantas outras mulheres que seguiam Jesus, a gente vê que ele gostou da companhia de muitas mulheres pecadoras, dentre elas prostitutas. Sim. Ele andou diretamente com essas mulheres que depois elas acabaram virando suas seguidoras. Né? Perfeito. Eric, pegamos logo uma expressão de Jesus. Uma pessoa que está com boa saúde não procura pelo médico. E a missão de Jesus encontra a sua mais alta e nobre expressão quando ele vem para restabelecer o equilíbrio com as pessoas pecadoras, homens e mulheres. É claro que temos vários exemplos, até de homens. Sim. Né? E como também da compaixão de Jesus diante, por exemplo, do estado da viuvez, né? de pessoas que perdiam o esposo, estas viúvas, que eram quase que abandonadas e, digamos a verdade agora, até exploradas pelos fariseus. O que quero dizer com isso? Gente, acredite se quiser, mas era assim. A lei de Moisés dizia que quando uma mulher perdia o esposo, deveria receber frequentes visitas até de conforto, especialmente nos primeiros tempos após o falecimento do esposo. Os fariseus, que ganharam até o título de hipócritas da parte de Jesus, visitavam as viúvas para despojar as viúvas. E isso era praticamente ir contra a lei de Deus e contra a lei de Moisés. Por isso, cuidar das viúvas perdiam toda a sua dignidade de mulher e de esposas na hora da visita destes hipócritas.
Muito bem, a gente ainda tem algumas perguntas, alguns assuntos interessantes para o próximo bloco, mas queria, antes da gente ir para o intervalo, Padre Guido, relembra os nossos amigos telespectadores que o senhor ainda esse ano fará uma peregrinação. Para onde o senhor vai mesmo, Padre Guido? Vamos visitar a terra de Jesus, passando primeiro por Roma, onde participaremos ao vivo da solene beatificação do grande e saudoso Papa Paulo VI. A saída é de São Paulo no dia 17 de outubro. São 10 dias de peregrinação em Roma e depois pisaremos na Terra Santa, visitando estes lugares maravilhosos, marcados pela história, né, e pela presença de Jesus. Venham comigo. Vamos colocar logo no ar o número da... O pessoal de cá já está vendo o telefone da West Travel. Né? Exato. Mais informações, pode ligar então o pessoal da West Travel, tirar suas dúvidas e os detalhes dessa importante viagem. Olha só, privilégio, hein? Se você puder, aproveite mesmo que vai valer a pena essa peregrinação com o Padre Guido dirigindo essa equipe. A gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Na sequência, a gente vai falar sobre a passagem de Jesus e da Samaritana, tá certo? Não sai daí, a gente volta já.